Se você já assistiu às animações clássicas da DC Comics, com certeza você já ouviu essa voz. Enquanto isso, na sala de justiça. E o responsável por essa chamada nas clássicas animações da DC Comics era o grande dublador José Santana, que infelizmente nos deixou nesse último domingo. Aproveitando a chance que estava esperando, o Homem de Aço vai como um foguete rumo ao desprevenido Homem Eletrônico. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e no nosso quadro Mestres da Dublagem, hoje nós vamos conhecer a carreira do dublador José Santana, dublador que obviamente ficou muito conhecido por ser um ótimo narrador das clássicas animações ali da década de 60, 70 e 80 e que infelizmente nos deixou aí nesse último domingo. Então hoje a gente vai visitar a carreira dele, conhecer um pouquinho de como ele começou a dublar, da importância da dublagem na carreira dele e a gente vai fazer obviamente essa homenagem para esse dublador que nos deixou e que obviamente era muito amado. Quem deseja? Sou eu, Shere Khan. Não sabemos o que está planejando. Alguém aqui me ligou falando de problemas com animais? José Santana marcou uma geração como narrador das animações, principalmente das clássicas animações da DC Comics na década de 60, 70 e 80. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1941, José se mudou ainda criança para a cidade de Resende, onde o seu pai foi trabalhar como funcionário público. E foi na cidade de Resende que o José Santana começou a trabalhar com a voz dele. Detalhe, nessa época ele tinha 15 anos de idade. José Santana iniciou a sua carreira com a voz na rádio Agulhas Negras, atuando como radioator, locutor esportivo e até narrador de corrida de cavalo. Quando ele atingiu a maioridade e fez 18 anos de idade, ele voltou para o Rio de Janeiro. Ele saiu da cidade que ele morava, que era Resende, que é próximo aqui do Rio, e aí ele retornou para a capital. Nesse período, ele passou pelas principais rádios, que foi a Rádio Relógio, Rádio Eldorado, Rádio Guanabara e a clássica Rádio Nacional. Inclusive, depois de trabalhar nas rádios, ele também trabalhou na primeira emissora de TV que a gente teve, que foi a TV Tupi. E isso rolou no fim dos anos 60, início da década de 70. Na dublagem, ele estreou na dublagem em 1972, quando ele foi convidado pelo diretor Milton Rangel e pelo diretor da Rádio Nacional, Cauê Filho. No início, o trabalho dele na dublagem foi nos estúdios da Tecniart, onde ele fazia as apresentações das produções da Disney aqui no Brasil. Pouco tempo depois, ele conheceu um novo estúdio que mudaria a carreira dele de vez, ele ingressaria na dublagem de vez, que obviamente eram os estúdios da Herbert Richards. Depois que ele entrou nos estúdios da Herbert Richards, ali ele percebeu que a vida dele ia ser com a dublagem. Foram mais de 50 anos de carreira dedicada à dublagem. Além de dublador, ele era muito conhecido por ser o locutor de várias animações. Ele foi muito conhecido por ser o locutor dos Super Amigos, das animações da DC Comics, porém, muitas animações clássicas tinham a voz dele como locutor, porque era uma voz muito boa. Além disso, o José Santana foi diretor de dublagem, tendo orientado inúmeros profissionais da área que estão aí, obviamente, hoje nos seus auges. Inclusive, depois do falecimento dele, muitos dubladores compartilharam a importância que o José Santana teve na carreira deles por ter dado a primeira oportunidade para dublar, por ter ensinado muitos deles a dublar e obviamente por ser uma pessoa muito simpática com os dubladores que estavam em início de carreira e não ser aquele monstro que as pessoas imaginavam que um dublador muito consagrado seria. E uma curiosidade bem legal, o que aconteceu? Existe um canal no YouTube que eu particularmente gosto muito que se chama Sociedade da Virtude. É um canal que faz paródias das animações clássicas e o José Santana foi chamado para fazer as clássicas locuções dele em alguns episódios e foi uma homenagem muito bonita, cara, e até hoje eu gosto de ver esses vídeos porque a animação é muito boa, tem muito dublador trabalhando nessa produção e a locução do José Santana é única. Depois que um grupo de jovens fracassados ganharam superpoderes, ficaram musculosos, sem óculos e com boa postura, eles resolveram lutar contra outros caras superpoderosos como eles para ver quem ganhava. Uma curiosidade sobre a trajetória da carreira do José Santana foi que em 1979 ele teve um dos maiores desafios da carreira dele, que foi o de trabalhar na BBC em Londres. José Santana ficou por 2 anos gravando os programas da BBC Londres voltados para o Brasil. Nessa época,
obviamente a BBC produzia, né, vários programas para vários outros países e tinha a sua equipe brasileira, né, que era responsável por fazer as narrações e produções brasileiras, e o José Santana integrou essa equipe ali no final, né, da década de 70 e início da década de 80. Beleza, mas agora vamos entrar de vez na dublagem, vamos falar de trabalhos marcantes que o José Santana fez, como por exemplo o fato de que para muitos ele era a melhor voz do Chuck Norris aqui no Brasil. Inclusive o próprio dublador já revelou que o trabalho do Chuck Norris, né, de dublar o Chuck Norris, foi um dos trabalhos mais difíceis que ele fez, não pelo ator ser um ator difícil, mas na verdade pelo fato de que ele assumiu a dublagem do personagem depois do falecimento do Darcy Pedrosa, que já era, né, muito conhecido por ser a voz, muito identificado, né, como a voz do Chuck Norris, e ele tentou ali fazer uma espécie de homenagem ao Darcy Pedrosa, tentando respeitar ao máximo que ele fez, e muitos dos fãs do Chuck Norris reconhecem que o José Santana foi a voz mais, assim, ideal pro Chuck Norris aqui no Brasil. Causando vergonha, Braddock. É por isso que estou aqui. Eu fico me perguntando, o que fez você mudar de ideia? Convidamos você umas 20 vezes. Eu tenho minhas razões. E uma entrevista muito boa que ele deu pro Natan Lisboa, que inclusive vai estar aqui na descrição desse canal para vocês assistirem depois de ver esse vídeo, ele revelou uma curiosidade muito legal sobre ele e o Orlando Drummond. Resumidamente, ele e o Orlando Drummond trabalhavam nos estúdios da Herbert Richards, e lá nos estúdios da Herbert Richards, o seu Herbert, né, como eles chamavam, tinha uma secretária que era muito conhecida por fazer a escolha dos atores para fazer os testes de dublagem. O nome dela era Helena. Essa, né, a Helena, quando o José Santana chegou no estúdio da Herbert Richards, ela falou pra ele que ela tinha, né, um teste pra ele e o Orlando Drummond fazerem, aonde o José Santana ia dublar um bicho que a família tinha e o Orlando Drummond ia dublar o pai da família. O José Santana chamou o Orlando Drummond pra fazer esse teste, entrou no estúdio, os dois se posicionaram pra dublar. Quando eles olharam pra TV, eles perceberam que na verdade era melhor o Orlando Drummond dublar o bicho e ele dublar o pai da família. E foi assim que o Orlando Drummond começou a dublar o Alf, o É Teimoso, um dos personagens mais marcantes da carreira dele, que na verdade nem era pra ele ser o dublador, a ideia inicial era do Orlando Drummond ser o dublador do pai. Só que os dois ali perceberam rápido, trocaram, fizeram o teste, passaram e o resto foi história. Aí eu mandei o operador soltar. Quando eu olhei assim, eu digo, Drummond, esse bicho aí é você. Eu vou fazer o outro, vou fazer o pai. Pô, e não deu outra coisa. Drummond começou a fazer o Alf e eu fazia o pai da família. Entre inúmeros trabalhos marcantes que ele teve na carreira dele, além obviamente das narrações que a gente está falando aqui, eu sempre vou bater na tecla, tivemos alguns trabalhos marcantes que obviamente nós vamos ver hoje. Primeiro, o fato dele ser o dublador do Zuba, né, que é um personagem extremamente importante ali do universo do Madagascar. Você e eu somos iguais. E quando crescer, vai ser que nem o papai, um leão alfa. Além disso, ele foi o dublador do Shere Khan, cara, nas animações clássicas do Mowgli. Você é Shere Khan. Precisamente. Então você deve saber também que todo mundo foge de Shere Khan. Foi também o dublador do Duke em Comandos em Ação. Nos fez cair. Temos que segurar um pouco para ver pessoas lá embaixo. Além de ter sido uma voz que marcou a minha vida, eu tenho que compartilhar uma experiência pessoal minha. Eu sou apaixonado pelos Simpsons, quem me acompanha sabe. Tem um episódio dos Simpsons que tem uma participação do Barry White, que é um dos meus músicos favoritos, e esse episódio sempre figurou como um dos meus episódios favoritos. E pesquisando para fazer esse vídeo, eu descobri que o José Santana era o dublador do Barry White nessa produção, e eu confesso que o saudosismo aqui bateu, e eu até assisti esse episódio que é espetacular. Larry White. Barry White. Não, aqui está escrito Larry White. Eu conheço meu nome. Uma outra dublagem de animação que ele fez, que a galera curtia bastante, era o Noturno, nas clássicas animações do X-Men, a série animada. Eu sou um mutante, mas diferente dos mutantes. Além disso, ele foi o dublador de alguns atores marcantes, como por exemplo Chuck Norris, o Hector Elizondo, o Brian Cox e o Danny Trejo. E pra que você precisa do barco, hein? A gente vai voltar pro Vietnã, resgatar os soldados. Ah, droga, Braddock. E o José Santana, obviamente, foi um dublador que marcou a história da dublagem no Brasil, como locutor, dublador e diretor de dublagem. Dirigiu várias produções muito marcantes dos estúdios da Herbert Richards e de vários outros estúdios marcantes. E ele, obviamente, vai ser eterno na dublagem. E fica aqui a nossa homenagem a esse excelente dublador no nosso quadro Mestres da Dublagem, um verdadeiro mestre da dublagem brasileira. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, um abraço e até o próximo vídeo.